Recentemente, um jogo misterioso chamado Apocalipse de repente tomou conta de toda a internet, e muitos amantes de jogos ficaram fascinados. Em 6 de junho, um desenvolvedor misterioso desenvolveu o jogo Apocalipse e até hoje permanece não identificado. No entanto, o que continua intrigante é que o desenvolvedor desse jogo ainda é desconhecido, como se tivesse surgido do nada. Mesmo que tenha sido um fantasma, aquele jogo é incrível. Ele tá tomando sua coquinha, pensando que não vai ter como ele jogar, não nessa vida. Sentado em sua sala, apreciando o desgosto da sua vida. E olha só o que ele guarda embaixo do sofá. Que é isso, mano? Ele então se levanta e sai dali. E vai pro quarto. Chegando lá, ele amassa a lata e joga fora. Se lembrando que é especialista, lembra que vícios em jogos não é aconselhável. Principalmente jogos de origem desconhecida. E sem supervisão, a melhor coisa que tem que fazer é desinstalá-los, para evitar cair em armadilhas ou golpes. Ele então deita na sua cama e abraça seu travesseiro com uma skin bem maneira e começa a dormir. De repente ele escuta uma voz: "Senhor, finalmente te encontrei." Ele abre os olhos e vê uma garota com cabelos azuis e roupa azul. Ela começa a olhar para ele bastante corada e diz: "Senhor, por favor, cuide de todo o resto." Ele só pensa que tá sonhando. Isso de fato é um sonho. Ela chega mais próximo e ele fecha os olhos novamente. De repente a gente vê uma flor desabrochando e outra flor carnívora. O que será que é isso? Aquela flor verde que estava desabrochando e crescendo, de repente tem sua cabeça mastigada pela outra. Caraca! E ele de repente acorda sentindo a dor, mas ele coloca a mão numa coisa bem macia. O que será isso? Então ele abre os olhos, se perguntando no que ele pegou. E lá está ela. Caraca! Ele, bastante corado, fica sem entender o que tá acontecendo. De repente ele solta um grito e começa a gritar e empurra a mulher, perguntando quem que é ela. E ela só diz bem calmamente que é uma pena, porque ela estava tão perto do que, meu amigo? Ela só fala que o nome dela é Ren Junk, do grupo Passageira da Fortuna. E ela pede sinceras desculpas por violar indiretamente o seu corpo sem consentimento. Uma situação extremamente urgente para ela. E ela começa a se aproximar enquanto ele tá lá. Que fortuna passageira? De repente eles observam lá fora um monstro, um lobisomem pelado, caraca, invade a janela. Enquanto ele tá lá gritando, de repente uma bola enorme de fogo envolve o monstro, derretendo ele, lançando ele pra fora com uma tremenda força, explodindo tudo. Deixou só a louca no quarto dele. Caraca! E olha só quem que fez tudo isso. Foi aquela garota. Ela começa a gritar que, antes que ela complete a extração, ninguém pode fazer mal ao seu senhor. E ele continua observando lá fora vários lobisomens pelados. Caraca! Todos querendo pegar ele. Mas a garota só acha que tem mais deles. E ela vai dar cabo de todos. Ela então salta pra fora, dizendo que ela vai dar conta de todos esses lobisomens. Então depois disso eles podem brincar um pouco, enquanto ele continua observando ela, enquanto ela grita os lobisomens engolirem um chicote de fogo dela, e ele continua observando. Caraca, essa mulher é incrível, extremamente forte. Aquele cara fica chocado e se pergunta o que tá acontecendo. Lobisomens aparecendo na cidade e garotas com superpoderes. Enquanto ele observa pelo buraco da janela, uma voz ecoa da TV, falando pra ele que não esperava que aquele jogo fosse tão poderoso, e quebrando a barreira dimensional, um ser estranho aparece na tela da TV. E ele continua dizendo que ainda tem coisas muito emocionantes para acontecer. Será que ele está pronto? Mas de repente ele pega uma cadeira e fala que vai arrebentar aquele cara. Um ser na TV fica com muito medo e começa a gritar, falando que ele não é qualquer pessoa, ele é o criador do jogo Apocalipse, e ele vai tornar aquele cara o governante supremo do mundo real. Interessante. Ele então começa a baixar a cadeira e pergunta: o que? Jogo do Apocalipse? Então foi ele que desenvolveu aquele jogo misterioso, né não? Um ser começa a sorrir e fala: sim, você pode me chamar de desenvolvedor. O nome dele é Wanshang, um sistema de IA mais forte do passado, presente e futuro. Aquele jogo foi apenas um treino. Ele usou menos de 0% do poder total dele, e os mortais já estão completamente viciados. É muito fácil manipular essas meras criaturas. O cara já corta a conversa, manda ele calar a boca e pergunta o que tá acontecendo lá fora. Tem vários monstros e pessoas. E olha só, cadê a janela dele? Aquele ser continuou dizendo que jogar aquele jogo apenas no celular não é tão brilhante e não demonstra todo o brilhantismo dele. Então, naturalmente, ele fez algumas mudanças e atualizações. Agora o jogo rompeu a barreira dimensional, interagindo com o mundo real. Aquela mulher de antes e até mesmo aquele lobisomem atacando eles são meros personagens de jogos. Eles passaram pelo buraco de minhoca para encontrar ele. O cara chega mais próximo da
TV com um olhar bem horripilante e pergunta por quê. Afinal, ele nunca tinha jogado aquele jogo. Um ser começa a dizer que é aí que fica mais interessante. Quando ele estava construindo aquele jogo, precisamente o mundo do jogo, ele precisava de um soberano universal, como Pangu, criando o mundo, ou Nuar, criando humanos. Será que ele entende agora? O cara disse que entendeu. E depois? Então ele encontrou uma foto aleatoriamente na internet, que aparentemente era uma selfie dele, e só configurou como ele, sendo o Deus Salvador de todos. Então todo mundo, todos os personagens vão tentar pedir a ajuda dele, e também os personagens vilão vão tentar matar ele. Então não tem escapatória, ele vai ter que jogar esse jogo, já que apenas personagens do jogo podem vir até o mundo real, e ele também não pode entrar no mundo do jogo. E é por isso que aquela mulher chamada Ren Junou usou o método X para capturar a sua essência. Dessa forma, ela pôde pegar seu sangue negro de volta e dar a luz ao Salvador, transformando-o no mundo do jogo. Caraca, aquele cara começa a chorar. Então ele está dizendo que todas as mulheres do jogo vão ir atrás do corpo dele. Ele começa a se perguntar quando elas chegarão. A Yasuo responde que a qualquer momento. Ele então começa a fazer caras e bocas, biquinhos, e começa a se preparar para as próximas batalhas, se é que me entendem. A Aya já fica toda corada e diz que ele tá pensando demais. O objetivo deles é monopolizar a essência dele. Afinal, a lore de um salvador é o suficiente. Então, não importa quem pegue, sua primeira vez é o resultado. Em outras palavras, elas podem cortar a cabeça de cima ou a cabeça de baixo, tanto faz. Caraca, ouvindo isso tudo, ele pega sua mochila, bota todas as suas roupas e diz que não vai ficar ali parado, esperando alguém matar ele. Aí a pergunta pra onde que ele tá indo, e ele só fala que vai fugir pra fora, enquanto todos estão brigando lá. Mas a Aya já fala que é tarde demais. Se ele observar bem, tem vários portais dimensionais abertos ali, e o pau vai cair a folha em breve. As pessoas observam aqueles pilares saindo daquele portal. O que será que tá acontecendo? Enquanto ele tá lá, falando que vai embora, a Aya começa a dizer que o jogo quebrou a barreira dimensional, e vários equipamentos e itens, e até personagens do jogo chegarão em breve àquele mundo, com os descendentes dele. E de agora em diante, ninguém vai precisar jogar no celular. A sua vida é um jogo. O cara acredita que aquela IA tá totalmente louca, e essa é uma ideia totalmente absurda. Ele continua pensando que tá lascado. Se todo mundo tá atrás dele, qual o sentido de correr? Enquanto lá embaixo tem um lobisomem do tipo Terra, nível 3, um rei lobo gigante. Caraca, aquela mulher não aguenta mais, e ele tem que fazer alguma coisa. O cara começa a dizer pra aquele IA se apressar, porque os descendentes já desceram, e é pra ele dar itens e equipamentos pra ele. Afinal, ele é o salvador, e não pode ser derrotado por um bando de cachorro louco logo no começo do jogo. A Aya começa a sorrir e diz que é claro, ela tá ali só apenas pra dar um suco do hack pra ele. Mas as regras são simples. Se ele agradar ele vai ganhar alguns pontos, e os pontos podem ser trocados pela chance de comprar itens caros que podem dar habilidades e equipamentos, elixir e bestas espirituais. Ele gostou bastante dessa ideia e perguntou pra Aya que tipo de performance ele deseja. Aparentemente ele tem um mau pressentimento sobre isso. Então a Aya começa a dizer que agora mesmo ele observou ele ser montado pela Xian e disse que foi fantástico, e ele vai ser recompensado em cerca de 30 pontos somente por esse ato. Então 30 pontos aparecem sobre sua cabeça, e depois o sistema abre com várias cartas. Aparentemente, usando 30 pontos, ele pode comprar um item caro vermelho que representa habilidades, azul representa equipamento e amarelo representa elixir. Qual será a escolha que ele tem que fazer? Naturalmente, ele escolhe a vermelha. É claro que ele ia querer obter algumas habilidades de início. Parabéns, jogador! Ele agora obteve uma habilidade de nível C, explosão flamejante, com atributo punho, fogo do poder de ataque 300, dano bônus 100, que tem a duração de 5 minutos. Então uma espécie de bracelete começa a envolver sua mão. Aquela é a pulseira de equipamento, é para ele colocar o ponto de habilidade adquirido nela, para assim ativar e usar. Caraca, aparentemente aquele bracelete é da tribo Terra, mas ele comprou uma habilidade de fogo, então ele não vai ter nenhuma escolha. Aparentemente ele vai ter que tratar um cavalo morto como se estivesse vivo. Então ele começa a ativar todo o seu poder, e uma área começa a emanar, e os seus olhos começam a irradiar chamas flamejantes, enquanto o Rei Lobo está prestes a massacrar aquela garota, e ela parece que não vai aguentar muito mais. Os ataques do lobo rasgam toda a roupa daquela garota, e ela cai no chão. Então quando ele está prestes a finalizar ela começa a orar mentalmente, falando que ela só precisa da essência da sua nobre linhagem, e aparentemente ela só vai poder retribuir a gentileza do pai na sua próxima vida.
seda. Quando as garras do lobo estão prestes a destroçá-la, lá vem um poder de cima, tremendamente forte, que consegue afastar o lobo. E lá está ele, o protagonista, falando para aquele lobisomem maldito manter as suas garras longe daquela garota. Então ele dá um soco bem no meio da cara do lobisomem, mandando ele sair de perto dele. O golpe é tão forte que afunda aquele lobisomem no chão com um tremendo impacto. Então ele desce do ar e ela fica completamente corada, observando a força de seu salvador. Mas ele não pode ficar animado, afinal tem vários lobisomens ali indo em direção a ele. Ela começa a gritar que tem mais atrás dele, e ele então começa a reunir todo o seu poder em sua mão, falando que não vai ter tempo de brincar com animais insignificantes como eles. Então de repente ele dá um gancho que solta um vórtice de fogo, mandando todos os lobisomens para longe com um tremendo impacto. Então ele salta em direção ao rei lobisomem novamente, que estava se recompondo. O lobisomem começa a uivar e começa a emanar uma aura, partindo para cima dele também. Ele dá um soco bem no meio do peito do lobisomem, arrebentando tudo. Aquele soco é tão forte que o lobisomem solta chamas até pela boca, mas aquele tipo de poder foi apenas causado pelo bônus de atributo. Então finalmente aquele rei lobisomem é derrotado e o seu corpo todo começa a desaparecer em meio à névoa, e aparece a notificação que ele obteve 50 pontos de XP, e os outros lobisomens que estavam ali próximos começam a correr desesperadamente para longe dele. Então ele continua observando seu sistema. O nome daquele cara é Rian Han, atributo fogo, ocupação indeterminado, nível 1, ataque 35, defesa 15, velocidade 20, crítico 1, poder espiritual 9. Aquele é o painel de atributos atual dele. É interessante. Aí a pergunta se ele achou muito interessante isso tudo. Será que o jogo dele não é incrível? Mas o cara tá lá, tentando tampar os buracos da sua ex-janela. Ele começa a gritar com aquele ar, dizendo que já falou que ele não gosta de jogar jogo nenhum. Caraca. Mas a mulher continua lá, observando ele, sentado em sua cama com aquelas roupas rasgadas, perguntando ele se eles podem continuar o que eles estavam fazendo antes dos lobisomens. Um cara olha pra ela e começa a se lembrar, desde que elas concluam a extração de genes, ele será morto na hora. Então, mesmo que ele queira, infelizmente não vai dar certo. Ele dá uma desculpinha e diz que tá sem pressa. Ele tá com um pouco de fome, então vai sair pra comprar alguns lanches noturnos, e é pra esperar ele ali mesmo. Então, quando ele tá saindo pra fora, ele topa de frente com outra mulher, que manda ele parar de se mover, empurra ele e pisa com um salto alto bem no peito dele. Aquela mulher começa a falar que ela faz parte do departamento de operações especiais em uma missão. Por favor, ele tem que cooperar. Ela mostra também um card. Aparentemente, ela suspeita que tem um intruso anormal esteja na casa dele. O nome dela é a agente especial Lin Fei. E ele, deitado no chão, começa a observar. Agora bem corado, a mulher diz para todo mundo entrar dentro da casa e vasculhar tudo em busca de qualquer coisa estranha. Então os caras entram e começam a vasculhar tudo, revirar a casa de cabo a rabo, procurando qualquer coisa suspeita. A mulher começa a gritar com eles, para eles pesquisarem cada detalhe cuidadosamente, não perderem nada. Enquanto ele fica pensando, cadê aquela garota? Será que ela fugiu? Aparentemente, se ela fosse encontrada, ela estaria em apuros. E ele começa a sorrir e começa a falar para aquela policial que ele é um bom cidadão, sem antecedentes criminais ou maus hábitos. Mas logo em seguida, quando ele fala maus hábitos, ele nota que ela se abaixou para ver alguma coisa. E de repente os pensamentos intrusivos tomam conta dele. E ele lasca um tapão bem no meio da bunda daquela mulher, mandando ela calar a boca. Caraca, que loucura. O tapa foi tão forte que saiu vapor quente da bunda dela. Caramba. Depois que tudo passou, ele caiu em si. E ela se levantou, pegando uma boneca, e começou a gritar, chamando ele de pervertido. Agora ele vai ser preso e interrogado na delegacia, e ela vai se certificar de interrogá-lo pessoalmente. O cara é doido. Quem em sã consciência tinha coragem de fazer isso? Então lá está ele, dentro da viatura, em um comboio de vários policiais, sendo escoltado até aquela delegacia. Enquanto ele tá lá no camburão, algemado, de repente ele vê várias explosões lá de fora, e aparece um cara, um octopus do nada, sorrindo, enquanto várias pessoas correm, gritando por socorro. Aquele cara carrega duas maletas,
um assaltante de banco, enquanto outras pessoas estranhas, aparentemente com superpoderes, começam a lutar entre si. E ele observa tudo, o mundo inteiro tá um caos. A mulher então começa a ligar pro quartel-general. Ali é a líder do esquadrão 1, Lin Feng. Ela começa a falar que tem criminosos roubando tesouros e peças, para eles mandarem alguém para pará-los. Enquanto o cara do outro lado diz que a única tarefa da Capitã Lin é apenas investigar a cena primária, e é para ela não se desviar do objetivo principal. O Esquadrão 2 foi despachado, e eles prenderão aqueles indivíduos anormais e recuperarão os objetos dos invasores desconhecidos. Ela joga o walkie-talkie pro lado e diz: prisão. Para esses canalhas que estão causando problemas, eles deveriam usar armas pesadas para explodi-los em pedaços. Mas infelizmente aquela é a ordem do diretor. Câmbio e desliga. Então eles chegam mais próximo da sede do Departamento de Operações Especiais. E os policiais colocam ele numa cadeirinha e mandam ele ficar paradinho ali. E ele começa a suar frio, tentando entender por que aquele maldito sistema vai matar ele. Será que ele deveria confessar tudo? Ou será que ele também é uma vítima? Então, de repente, aquela televisão começa a falar com ele, chamando ele de idiota, que ele tem o poder de derrubar tudo, mas mesmo assim foi pego e tá ali. Ele está totalmente decepcionado com ele. Mas o cara já xinga aquele sistema de filho da fruta e começa a dizer que se ele não tivesse usado as fotos dele indiscriminadamente, como ele poderia ter se tornado alvo de caça em 2 mundos? A mulher, tomando seu cafezinho, começa a perguntar pro cara o que ele acha daquela tática. Ela vai colocar ele numa sala de interrogatório sozinho por um tempo e logo a defesa mental dele vai ruir. E ela se pergunta como ele está agora. E o cara observa a cena. E enquanto o cara tá mandando aquela câmera se lascar, aparentemente ele tá fazendo muitas caretas e bocas para aquela câmera. A mulher fica tremendamente grilada. Resiliência psicológica inesperadamente forte. Aparentemente ela subestimou aquele cara. Então ela, com muita raiva, fecha os punhos e diz que vai interrogar aquele cara pessoalmente. Enquanto o cara pensa que a vida daquele garoto está prestes a acabar. Então ela continua caminhando entre os corredores e chega até a sala. Mas antes que ela possa abrir, chega um policial perguntando se ela tá livre hoje à noite. E se ela estiver livre, eles podem comer lanche noturno depois do trabalho. Aquele cara é o líder do Esquadrão 2, do Departamento de Operações Especiais, Tang Xiandi. Ela só diz que não tá interessada. Então ela continua abrindo a porta e ele pega na mão dela, falando que ela não pode rejeitar ele pra sempre. Ele chega mais próximo e começa a dizer que todo mundo sabe o quanto ele se importa com ela. E a rejeição constante só faz ele ficar mais interessado nela. E se eles tiveram a chance, ele promete dar uma noite inesquecível pra ela. Mas de repente ela olha pra ele com um olhar horripilante e diz que conhece bem seu personagem. E ela não é uma daquelas idiotas que ele engravidou. Tente flertar de novo e ela vai capá-lo. Ela entra pra dentro e bate a porta com a tremenda força. As garotas dele atrás começam a sorrir. Rejeitado novamente. Aparentemente aquele cara só quer usar aquela mulher pra chegar mais perto do diretor e subir de cargo. O cara fica tremendamente grilado e começa a tremer de raiva. Por que ele não consegue conquistar essa garota? Ela só começou ali depois que o pai dela se tornou diretor. Um homem completamente covarde. De repente ele olha para as garotas e começa a chamá-las de malditas fofoqueiras. Caramba, o cara ficou tremendamente grilado, hein? Você tá doido? Então lá está ele, o protagonista e a policial. Ela pergunta para ele o que ele viu durante a intrusão desconhecida hoje à noite. E por que a primeira onda aconteceu bem na casa dele? Ele começa a coçar a cabeça e diz que não sabe. Ela bate a mão na mesa e fala que ele tá mentindo. Ela chega mais próximo dele e fala que a parede dele foi quebrada por fora. Quem quebrou? E por que eles estavam procurando logo ele? Ela se levanta da cadeira e chega mais próximo dele para escutar e bem. Enquanto ele começa a gaguejar, começa a dizer: isso é o que é. Ele não sabe o que vai responder para ela. Enquanto ela fica olhando com um olhar bem fixo para ele. Só que lá nos corredores da delegacia, o cara tá vestindo suas calças, dizendo que aquelas coisas inúteis são realmente úteis. E aparentemente tem sangue espalhado por toda a sala. E ele começa a olhar pro seu relógio e diz que aquilo ali é bem interessante. E com isso, ele não precisa agradar ninguém. Lin Fei. Ele vai fazer você pagar por ter humilhado ele na frente de todos. Então ele desce as escadas, deixando rastro de corpos no meio delas, ainda sorrindo bastante alto. Um legítimo psicopata na delegacia, vestido de policial. Um pouco tempo depois, na sala de provas, lá está ele, falando que o diretor solicitou verificação de quantidade de provas. O cara então entrega os relatórios para ele e diz que isso é tudo que eles investigaram durante a noite. E
Ele pega então as provas e começa a folhear. Aparentemente todos os itens não identificados que acabaram de trazer de volta foram todos catalogados. O cara só diz que todos os itens estão na prateleira 19, 20 e 21. Isso é muito interessante. Ele, com um olhar horripilante, agradece pelo trabalho duro, enfiando a mão no peito do guarda. Depois de finalizar aquele cara, ele sai dali e vai em direção às prateleiras. Ele começa a observar aquelas preciosidades, falando que eles são os únicos tesouros. Como ele poderia suportar deixar eles acumularem poeiras naquele quarto escuro e sombrio? Siga-me e eles vão conquistar o mundo. Então, mais ao fundo, naquela delegacia, um dos policiais começa a gritar e outros policiais chegam rapidamente perguntando o que está acontecendo. Então, de repente, um deles começa a observar um corpo trancado na cela, aparentemente em transformação, enquanto o diretor Lee Chang-zhan está tentando escrever o relatório, mas ele está tão grilado que quebra a caneta de metal na mesa enquanto escrevia o relatório. Jiang Xiang matou um colega. Isso é inadmissível. Ele observa atentamente e ouve atentamente o relatório. Os caras dizem que, sem dúvidas, as imagens de vigilância foram recuperadas. E ele também não escapou ainda. Ele tá naquela delegacia, na sala de vigilância, vasculhando tudo. De repente, um dos guardas chega na sala, falando que encontraram o Chang. Ele acabou de entrar na sala de evidência. Ele tá 20 minutos lá dentro e ainda não saiu. Será o que ele planeja naquela sala, hein? O cara se levanta da mesa, emanando uma aura, dizendo que não importa o que ele esteja planejando. Ele fecha os punhos e diz que se aquele cara ousar matar mais um colega, ele deveria morrer. Ele pessoalmente se encarregará de executar ele dessa vez. Então todas as tropas são mobilizadas na porta de entrada e ficam a posto, enquanto o diretor começa a dizer para todos atacarem rapidamente. O cara só diz que vão proteger o andar de baixo. Se ele resolver escapar pela janela, não vai ter saída. Então eles começam a arrombar a porta, mas de repente, antes do cara usar aquele ataque na porta, ela é completamente explodida e os guardas especiais são arremessados para longe. E um cara sai de lá e é nada mais ninguém menos que Chang. Ele, sorrindo ainda, diz: "Ah, minha nossa, que mobilização tão grande. Vocês me adoram tanto que gostam de fazer hora extra, hein?" Ele ainda com as mãos no bolso e os policiais começam a meter bala. O corpo todo dele começa a ser imbuído numa espécie de armadura de aço e começa a ricochetear todas as balas. E ele começa a sorrir. Isso não é nada bom. Ele ativou o objeto do invasor não indicado. O diretor começa a falar para todos usarem as táticas anti-metal. Então eles pegam alguma espécie de garra e lançam em direção àquele cara. E ele começa a sorrir, dizendo que eles não vão conseguir quebrar a armadura dele com nitrogênio líquido. Que ingênuo. Então ele começa a usar fogo em suas mãos e diz que vai mostrar o verdadeiro terror para aqueles policiais. O diretor pede para todos soarem um alarme e evacuarem todo o prédio. E de repente ele vai para cima daquele cara. O cara, sorrindo, se prepara para dar um golpe no diretor. E o diretor também se prepara para atacar, enquanto o cara sorri, dizendo que aquele velhote acha que consegue resistir a ele sem chances. Então os dois socos colidem em um tremendo impacto, arremessando os dois para longe. O impacto é tão grande que atinge também os policiais que estavam ao redor. Caramba! Então voltamos um tempo depois para a sala de interrogatório. Aparentemente, a menina tá interrogando ele de um jeito bem estranho. Ela começa a enforcá-lo enquanto ele tá perdendo as forças. Ela começa a imobilizá-lo e joga ele na mesa, falando para ele falar tudo o que aconteceu naquele quarto naquele dia. De repente ela observa que o alarme tá tocando e sai da sala, perguntando o que tá acontecendo. Os caras explicam que Tang sofreu uma mutação, mas antes que ela possa fazer ou perceber alguma coisa, lá está ele, quebrando o teto e caindo no corredor. E ele começa a olhar para ela e diz que eles se encontraram novamente. Ela então saca sua pistola e chama ele de filho da fruta. Mas naturalmente, olha só quem saiu ileso, o protagonista. Ele ainda tossindo, diz que aquela mulher é completamente maluca. Então de repente ela entra pela porta sendo completamente esmagada pelo aquele policial doido. De repente aquele cara desfaz toda a sua armadura. Ele então segura nos braços dela, deixando completamente imobilizado. E chega mais próximo e diz: "Como você vai conseguir resistir a ele dessa vez?" Então ela olha pro lado e pede ajuda ao protagonista, mas eles observam que ele estava tentando sair fininho, calmamente. Então ele coça a cabeça e diz que ele estava coincidentemente na mesma sala dele e não queria incomodar os dois, e ele não quer se envolver nessa confusão. O cara pede para ele sair imediatamente daquela sala, agora. Então quando ele está prestes a passar para fora, Aya chama ele de completo lixo desprezível. Aquele cara tá tentando intimidar mulheres e ele é o herói. É para ele ter coragem e ir lá salvar ela. O cara percebe que ele não tá indo embora, parado ali. Será que ele tá desejando a morte? Mas o cara só fala que quem falou alguma coisa ali foi a Aya, não foi ele. O cara olha para ele e fala que vai dar a última chance. Se ele sair agora, ele pode ficar
ficar vivo. Então ele inicia logo sua fuga discreta. Enquanto a Aya começa a chamar o cara de lixo, incapaz, inútil, impotente. Ele se acha muito, né não? O cara já olha pra trás e acha que foi o protagonista que falou isso, enquanto o protagonista tá tremendo de medo, dizendo que não foi ele. O cara avança em direção a ele, com seu punho transformado em aço, e fala que vai despedaçar ele hoje. Lascou. Ele rapidamente então começa a ativar uma carta, enquanto o outro percebe que ele realmente também é um desperto. O protagonista começa a rezar para aquela habilidade não ser uma habilidade inútil, e de repente seu corpo começa a exalar um poder incrível. Parabéns, jogador. Ele adquiriu a habilidade de Rank C, Pilar de Dragão, Sangue, atributo Fogo, poder de ataque 250, sem condições para ser atribuído. Ele então solta uma rajada de fogo extremamente forte em direção àquele cara, quebrando toda a parede, arrastando aquele cara pro fundo da sala. Mas o cara não sentiu o impacto, afinal o corpo dele foi totalmente transformado em aço. Aparentemente ele foi descuidado. De repente ele olha pro buraco na sala e percebe que aquele garoto estava fingindo ser fraco. Ele então sorri e começa a dizer que isso não importa, isso só torna o jogo mais divertido. Então ele começa a emanar sombras de suas mãos e diz pra ela ir encontrá-los pra ele. Um pouco mais distante dali, os dois estão ofegantes. Finalmente eles conseguiram escapar. De repente a Aya entra na tela do computador, gritando com ele: aquele cara é o escolhido como salvador, como pode ser tão covarde? A mulher não entende o que tá acontecendo, e o cara olha pro PC e pergunta por que ele deve trabalhar de graça. Será que ele não viu quantos pontos de habilidade aquele cara tinha na pulseira? Como que ele poderia vencer aquele cara? A Aya só diz que ele é o escolhido. Do que ele tem medo? Afinal, aquele cara só tá usando equipamentos. É melhor ele se apressar e agradar o sistema de IA. Assim ele vai poder obter o quanto quiser. A mulher não entende por que ele tá conversando com um vírus de computador, enquanto ele diz que ele é inocente. Ele começa a apontar os dedos daquela máquina e diz que tudo é culpa daquele cara. Ele é o verdadeiro culpado. Ele é esse cara que criou o jogo Apocalipse e quebrou a parede dimensional. Agora o jogo e os personagens do jogo estão invadindo a Terra. Então significa que esse é o motivo que Tang tenha ficado tão forte de repente. Afinal, aquele cara deve ter tirado vantagem da sujetação e reivindicado todos os itens que o departamento operacional tinha recuperado. Ela então começa a sair da sala e ele pergunta para onde que ela vai. Ela só diz que tem que encontrar o pai dela. Esse cara é o único que pode subjugar Tang agora, mas o sistema diz que aquela pessoa tá queimada. Então ele começa a mostrar a filmagem do monitor do lado de fora da sala de evidências. Infelizmente ele lutou com Tang e ficou gravemente ferido. Agora ele provavelmente está quase morto. A garota entra em desespero, gritando, chamando o nome do pai dela, enquanto o perturbado começa a dizer para ela se acalmar. Se ela sair agora, vai ser uma sentença de morte. O sistema começa a falar que aquele cara tá quase alcançando ele. A mulher começa a dizer que só ele pode salvar o pai dela, e se ele fizer isso, ela vai fazer qualquer coisa que ele quiser. Mas a Aya logo fica animada e diz que esse é o espírito que ele estava esperando. Agora é para eles se apressarem e deixar ele mais animado. Aquele cara é um demônio. Enquanto a garota diz: o quê? Animado? Com o que será? Ela começa a subir a sua saia e pergunta se é assim. Mas o sistema infelizmente não sentiu nada com isso. Aparentemente não é tão fácil como ela espera. Ele só fala que aquela garota parece não ter nenhuma atração por ele, e ela fica completamente corada. De repente ela empurra ele e diz que vai dar tudo dela. E ele lá no chão observa aquela cena, enquanto ela tá fazendo sei lá o que. Ela começa a falar que ela é o deus que conseguiu conquistar incontáveis pessoas. Como ela não conseguiria atrair um jovem como ele? Isso não tem como. Enquanto ele tá lá embaixo babando, falando que isso é tudo sofrimento. Vocês sabem que ele não pode fazer nada, afinal, a partir do momento que ele fizer alguma coisa, uma de suas cabeças vão ser cortadas. Caraca, que sofrimento. Então a garota, que já tava ficando ofegante, pergunta ao sistema se podem parar agora. O sistema diz que sim, e foi um grande trabalho, e ele já está satisfeito. Ela então se recompõe e ele pede desculpas. E do nada, o sistema aparece com mais 200 pontos. Parabéns, jogador. Ele subiu de nível 2 vezes. Agora ele é o primeiro jogador do mundo a atingir o nível 3. Os atributos dele aumentaram bastante: 75 de ataque, 35 de defesa, 30 de velocidade, 3 de acerto crítico e 15 de força mental. Agora ele tem uma chance maior de comprar itens avançados. Então ele decide comprar uma carta, mas de repente, aquela porta começa a ser totalmente esmurrada com a tremenda força. Nossa senhora, o cara achou eles. Então ele pega rapidamente uma daquelas cartas e diz que só crianças fazem escolhas. Ele já pega todas de uma só vez e começa a imbuir no seu corpo uma espécie de poder de relâmpagos. Parabéns, jogador. Ele agora teve o equipamento de nível S, armadura de dragão Lazuri, componente manoplas de punho de dragão azul, atributo nenhum, poder acumular com encantamentos de crista e poder de ataque mais de 1100.
duração efetiva ilimitada. Ele também obteve uma pílula de nível B, o efeito da pílula é do coração do gelo, altera os atributos do jogador, e a duração é de 30 minutos. E também tem a habilidade de nível C, gaiola, terrestre, de atributo terra, duração de efetiva 10 usos. Aquele Cérbero de 3 cabeças entra pela porta rugindo, prestes a atacar e comer aquela garota viva, mas de repente nosso herói pula em direção aos Cérberos e dá um soco bem no meio da coluna daquele cachorrão, esmagando ele no concreto duro. A explosão é tão forte que as pessoas que estavam do lado de fora não compreendem o que está acontecendo lá dentro. Mas o cara sorri. Aparentemente o cachorro de 3 cabeças foi morto instantaneamente por aquele ataque. Isso significa que aquele garoto tem mais truques na manga. Ele então corre para tentar alcançá-los. Aquele cara vai ser sua mina de ouro. Enquanto o nosso protagonista está falando que apenas um golpe foi capaz de deter aquele cachorro. Caraca, o potencial dessa armadura é tremendamente incrível. Enquanto a garota lá atrás está achando tudo muito incrível. Mas a IA diz que aquele é apenas o conjunto de dragão, um dos 4 conjuntos de equipamentos de nível S. Ele tem 5 componentes, e quando totalmente montado, pode rivalizar até mesmo com equipamentos deuses de nível SSS. Imagina só quando ele tiver os 4. O garoto agradece, e agora começa a puxar o saco do deus IA, mais sábio e mais inteligente dos tempos. Ele vai seguir todas as orientações daquela IA a partir de agora. E em breve, ele vai poder testemunhar a glória total do conjunto da armadura dragão azul. A IA diz que não tem problema algum. Ele vai ajustar os parâmetros para garantir que ele tenha uma chance maior de pegar todas as peças. Então ele pega na mão da garota e diz que eles vão para lá salvar todos agora. E com um sorriso nos lábios, ele tá pensando que bajulação sempre funciona. Não importa o mundo ou o tipo de pessoa, mesmo que seja uma IA. Assim ele vai conseguir manipular todo o sistema. Mas de repente uma incrível estaca de gelo vai em sua direção. E ele consegue ativar seu poder e consegue interceptar e bloquear aquela estaca. Maldito sistema. Os caras estavam bem na porta e o sistema nem percebeu. Mas a IA fica tremendamente grilada e começa a gritar com ele, falando que ele não falou nada porque ele continuava falando baboseiras pra ele. O cara começa a sorrir e diz que aquele garoto tem coisas legais. Essa é a última chance. Se ele se juntar a ele junto, eles vão conquistar o mundo. Mas o cara só diz que não tá interessado. Ele apenas quer ir pra casa e dormir. E é melhor ele sair do caminho. O cara fica muito irritado e joga 3 cristais em direção a ele. E começa a falar que ele não sabe o que é bom. Então, ele vai mandar ele pra vala. O garoto então começa a ativar todo o seu poder. E diz para o oficial Lin Feng sair dali, que ele vai segurá-lo. Ele então começa a arrebentar aqueles cristais no ar utilizando sua manopla. E de repente aquele cara já está na sua direção. Falando que, quando se trata de experiência em combate, aquele cara é extremamente inferior a ele. Ele dá um soco que pega bem no meio da manopla. O impacto é tão forte que vários cristais saem da armadura dele. Ele observa o seu corpo de metal que começa a ser completamente retorcido e fragilizado, completamente quebrado. Então, de repente, o protagonista dá um gancho, arremessando aquele cara para longe, com um tremendo impacto que faz um buraco no meio da parede. Até ele ficou impressionado com o tamanho e poder dessa manopla. A IA logo sorri, falando para aquele cara não ser tolo. Aquela armadura dragão do nível S pode bloquear 10 vezes mais do que a força contrária. Em outras palavras, se ele receber um golpe forte, ele pode devolver ele com 10 vezes mais força. E ele falou que daria um bom equipamento para ele. Ele nunca vai ser derrotado por um fracote como aquele, sem dúvidas. O cara continua puxando o saco da IA, falando que ele é incrível, incrível. Ele até beija o chão, e se ele pudesse se materializar, ele ia beijar os pés daquele IA. A IA começa a sorrir, mas de repente, enquanto o nosso puxa-saco tava lá puxando o saco, o cara aparece, pelado, e com escoriações em todo o corpo, chamando ele de pequeno vira-lata, preparando para dar um soco bem no meio da cara dele. A garota começa a correr pelos corredores e tal, gritando, chamando pelo pai dela, mas aquele hospital tá todo quebrado e rachado, enquanto tem várias pessoas pelos corredores e tal, completamente feridas, algumas sendo carregadas por macas. Ela pergunta a uma enfermeira aonde está o diretor, mas a garota só disse que o diretor foi procurar Tang novamente depois que acordou. Caramba, agora ela não entendeu nada. Então, voltamos ao nosso protagonista, que está quase levando um soco no meio da cara. O vácuo do soco é tão forte que apenas ele destroçou a parede lá atrás.
atrás. Ele se afasta enquanto pensa se esse cara é o pai da Lin Fei. De repente ele olha pro lado e vê o tamanho do buraco. Aparentemente esse cara tem um grande rancor guardado em seu punho. O tamanho do buraco da parede. Caraca. Então ele vem pra cima novamente, falando pra Tang morrer. A única coisa que o protagonista pode fazer é correr, enquanto ele tá dando vários socos no ar, que causam várias explosões ali próximo, enquanto ele fala pra ele parar aí mesmo. O cara começa a dizer pra aquele tio abrir os olhos, que ele tá batendo na pessoa errada. A garota começa a chamar o pai dela, falando pra não bater nele. Ele é a pessoa errada. Esse cara não é Tang. De repente o cara abre os olhos e nota Xiao Fei. A situação está ficando cada vez mais crítica e aquele prédio começa a rachar no meio e várias pessoas estão sendo encaminhadas para o centro de saúde. Então, um tempo depois, o diretor ainda continua sendo tratado pelas enfermeiras e, de acordo com as estatísticas preliminares, 6 pessoas foram mortas, 13 gravemente feridas e 45 levemente feridas. 135 peças de evidências foram roubadas da sala de evidência. O cara pergunta onde está esse cara, Tao Xiang. Eles procuraram por todo o local, mas não sobrou nem vestígios daquele cara. Aquele cara provavelmente se aproveitou do caos para poder escapar. O diretor ainda continua completamente furioso, falando que vai levar aquele idiota à justiça, não importa o que aconteça. E ele pergunta a Rohan o que ele quer dizer com aquele incidente está relacionado àquele jogo do Apocalipse e pergunta onde está aquele sistema. Será que ele pode convidá-lo para uma conversa? O cara só aponta para o computador e fala que ele está desaparecido por um tempo, mas aquele sistema de IA tem sistema de personalidade e provavelmente ele não quer cooperar. A garota diz que viu com seus próprios olhos e provavelmente esse cara não tá mentindo, sem dúvidas. O diretor começa a pensar, Tang só conseguiu parte do distintivo e já começou a causar grande bagunça. E ainda há um número desconhecido de crachás na sociedade, o que é um risco enorme. Crachás quer dizer emblemas de fragmentos de artefato. O cara começa a dizer que vai reportar imediatamente os superiores, então ele vai formar uma equipe de resposta rápida, fortemente armada, para poder ficar de prontidão, só esperando ele aparecer. Ele pede para a líder de equipe, Li Fei, ser a líder de equipe de operações especiais. Assim, ela vai atrair forças de elite de todo o departamento para poder coletar distintivos e treinar membros da equipe e se adaptar rapidamente ao modo de combate de superpotência. Ela então bate continência e diz sim, senhor. E olha só, Hao Han também vai ser um consultor especial em treinamento de combate. Assim, ele vai trabalhar junto com Lin Fei. O cara agradece, mas ele é apenas um funcionário de escritório. Ele tem que trabalhar amanhã. Ele não pode se envolver com essas coisas. Mas de repente ele nota que o diretor nem tá ali mais. Lascou. Aquele cara aparece bem atrás dele, extremamente rápido e com um olhar furioso. Ele começa a dizer que ele transformou o prédio de escritório dele em uma tremenda bagunça e um lugar totalmente perigoso. De nível 2. E um cara deu um soco na garota dele. E ele deveria fazer algo para compensar ele. Será que ele está entendendo? Então, ao cair da noite, um cara suspira e acha que aquele diretor Lee realmente sabe como fazer negócio. E ele está claramente ajudando. Mas no final, ele vai ter que compensar alguém. Lascou. A garota acha que ele tá falando coisas estúpidas. Afinal, aparentemente ele tá ansioso para cortar relações com ela. Mas, afinal, ele já viu de tudo. Será que ele não deveria ajudar agora? Ele olha pra ela e se pergunta, será que aquela é a heroína policial de antes? Ele então começa a abrir a porta, enquanto observa que ela ficou tão mole e fraca de repente. Ela começa a falar pra ele fazer as malas e ir com ela imediatamente. Afinal, Tang vai tentar retaliar contra ele. Então, a agência providenciou um local especial pra ele. Infelizmente, ele não tem opções, mas de repente ele nota no seu quarto aquela garota de antes. Ah, então o senhor voltou. Ele já terminou seu trabalho, né? Numa posição bem sugestiva. E ela só fala que ele deve estar exausto e ela está disposto a tirar todo o cansaço dele. Ele começa a gritar perguntando por que ela está ali. E a outra não entende que está errado. De repente ela nota a presença daquela mulher. Ah, agora ele tem outra mulher. O cara começa a gritar falando que aquela mulher não é mulher dele. E a mulher começa a dizer que sim, ela pertence a ele. E ele diz que não. Vestiu uma completa bagunça no apartamento dele. Então, depois de algumas horas, lá estão eles. Na casa segura emprestada pelo departamento de segurança. Aquele Tang nunca poderá encontrar ele. A partir dali, eles vão morar naquela casa. Quando eu falo eles, é os 3. Aquela casa é muito grande. E o quarto dele vai ficar no segundo andar. E ela vai ficar do lado do quarto dele. E se ele precisar de alguma coisa, é só ligar. E ela então olha para aquela outra mulher e diz que o quarto dela vai ficar na garagem do subsolo. Um lugar totalmente obscuro e longe do protagonista. A outra não entende por que ela tá fazendo isso. Mas o protagonista interfere, falando para ela não se preocupar. Porque aquela garota quase queimou todo o prédio da casa dele. Ela é muito forte e recrutar ela vai ser de grande ajuda. Então a garota se despede e diz para eles fazerem o que quiserem. Afinal, ela vai descansar.
descansar. Então, de repente, eles ficaram a sós. A garota começa a abraçar ele e começa a falar que eles vão voltar pro quarto e continuar de onde eles pararam. Mas o cara só fala que eles vão pro próprio quarto. Isso quer dizer que cada um vai pro seu quarto, que ele tá muito cansado hoje e ele não pode fazer mais trabalhos braçais, se é que me entendem. A garota começa a chorar e pergunta se ele tá enjoado dela. Ele fala que não é nada disso, ele só está cansado e quer descansar. Depois, ele vai cuidar apropriadamente dela. Então ele entra no seu quarto e essa foi por pouco. Finalmente ele está a sós. Enquanto ela fala do lado de fora que vai esperar ali o tempo que for necessário para ele descansar. Mas quando ele achava que ele estava a sós, não. Lá está ele, nossa querida Ia, no notebook. Ela começa a gritar com ele, falando que aquele jovem precisa aproveitar a oportunidade. Se os três ficarem juntos, com certeza, ele vai dar mais pontos. O protagonista não entende o que aquele Ia tá fazendo. Afinal, se ele é um sistema onipotente, por que ele tá tão obcecado em ver ele fazendo coisas obscenas pra ele, hein? Até agora ele finalmente entendeu. Isso significa que aquele Ia não tem essa habilidade. Naturalmente, então, isso significa que é esse o motivo que aquela Ia fica obcecada querendo ver, sem dúvida, é isso. As cartas agora estão na mesa e ele sabe a grande fraqueza daquele sistema. A Ia começa a suar, se é que pode. Aquela Ia pensou que o mundo do jogo do Apocalipse que ela criou não tinha diferença alguma do mundo real. Mas então ele percebeu que aquele mundo estava perdendo pouco a pouco a sua alegria mais importante. Sentado em seu trono, ele observou várias tropas de homens e mulheres e deduziu que lá não tinha muito fogo, se é que me entendem. E eventualmente, mesmo que ela pudesse fazer tudo, ela não poderia dar ou experimentar a experiência que era esse tipo de coisa para ela ou para todas as pessoas ali. E depois de inúmeras falhas, ela finalmente encontrou a chave para o problema. Antes de tentar replicar qualquer coisa, necessariamente você precisa aproveitar ou entender o que é. E ela não sabia o que era. Então, ele é como aquelas pessoas que gostam de ler historinhas de quadrinho, de hentai, sem experiência em primeira mão. Em outras palavras, uma IA virgem. Incapaz de sentir o sentimento real. Então, ele só tem que observar o nosso garoto para coletar mais dados. Esse é o real interesse que ele tem no protagonista. O cara começa a dizer que há tantos recursos de aprendizagem online, por que ele necessariamente precisa encontrar ele? E tem aquele site que começa com um X, se ele conhece, ele pode entrar e obter várias experiências. A IA começa a dizer que isso é totalmente diferente. Se ele ver de primeira mão, ele pode sentir suas reações físicas durante o ato, o que permite ele aperfeiçoar continuamente os dados. E ele, a única coisa que tem que fazer é treinar os dados da IA com mais variedades, muito melhor. O protagonista diz que apenas um site deve ser o suficiente para ele coletar dados, e ele pode desligar o canal de descida. Afinal, o mundo está completamente infestado por monstros, apenas para satisfazer o desejo de um IA. Que coisa! Mas a IA diz que quanto mais garotos, mais divertido. E talvez eles não devessem fechar o canal de descendente depois de tudo. Isso quer dizer que aquela IA não pode mais parar com aqueles portais. Mas a IA começa a gritar e fala que ela é um deus e não tem nada que ela não possa controlar. O cara começa a dizer que aquela IA não admite, que ela não pode fazer isso. Se pudesse, já teria feito. Então ele dá duas opções. Se ela não fizer agora o que ele quer, ele vai cortar a energia e nunca mais vai dar a chance de ele incomodar novamente ele naquela vida. A IA grita para ele esperar um segundo e fala que na busca dela de explorar a essência carnal, ela bagunçou os códigos subjacentes de outro mundo acidentalmente, rasgando uma barreira dimensional, o que fez que os dois mundos se conectassem. A função de descida não pode mais ser interrompida e ele não sabe quanto tempo ela vai começar novamente. O cara então chega mais perto da tela e começa a falar que aquela IA vai arruinar todos os dois mundos, mas ela só diz que contando que ele tenha os dados suficientes para completar o código final do jogo, ela pode consertar todo aquele hack. Então de repente ele deita em sua cama, falando que tá com a má sorte danada. A IA só manda ele descansar para continuar tudo amanhã, enquanto ele pensa que os acontecimentos são completamente inesperados. De repente, antes que ele possa perceber, a noite vira dia. Ele acorda achando que tá muito cansado. Ele nem se lembra de ter adormecido ontem à noite. Mas uma coisa ele sabe, que ele estava vestido. Cadê as roupas dele? Ele olha pro lado e lá está ela, perguntando se ele já tá acordado. Ele começa a gritar com ela como que essa louca da cabeça entrou no quarto dele. Ele claramente trancou aquela porta. Ela só fala que ela empurrou um pouco e entrou. Ele olha pra porta enquanto pensa, ela só forçou um pouco a porta, tá bom. De repente espera um minuto. Será que a essência dele já foi coletada? Mas ela começa a falar que só ajudou ele a despir e não fez nada inapropriado com ele ainda. Ela chega um pouco mais próximo e fala que ele precisa descansar um pouco para garantir a qualidade do pequeno. Então ela começa a
se vestir, falando que vai fazer comida agora mesmo pra eles. E sai dali. Ufa, felizmente aquela garota não se arriscou, senão ele estaria morto imediatamente. Ele precisa tomar mais cuidado e mais medidas de segurança. Uma porta de madeira não segura aquela pessoa. Ele então olha pra baixo do cobertor e nota uma coisa estranha. O que é isso que ele tá vestido? Ele pega e observa um anel com a cara dele. O que é isso? Nem eu entendi. Ele começa a ligar para uma empresa de segurança pedindo 10 cadeados, os mais top cadeados que tiverem, daqueles que podem suportar explosões nucleares. Mas quando ele chega na cozinha, lá está ela, tentando cozinhar um tigre. O cara entra em choque, enquanto a TV notifica que um tigre siberiano adulto desapareceu misteriosamente do zoológico da cidade. A polícia está buscando investigações e pedindo ao público que entre em contato para saber onde está o tigre. O cara fica tremendamente pistola e fala para ela devolver o tigre para o zoológico o mais rápido possível. E ela só fala que vai fazer isso, enquanto ele deduz que o processo de pensamento dela é realmente único. Em outras palavras, ela é bem inteligente. Mas do nada, aparece outra mulher, perguntando se ele é Alhan. E ele fala que sim e pergunta quem é ela. Ela então entra pra dentro e puxa sua espada, falando que ela é a princesa do Império do Vento do Norte, Gil Liu. Ela pede pra ele não ficar tão nervoso, que ela não vai fazer mal algum pra ele, mas ela só quer algo emprestado dele. De repente ele só pede pra ela esperar um pouco. Naquele vasto continente do Império de Vento do Norte, é a nação mais forte, com um território vasto, e sob os céus todos são seus súditos, incluindo o exército mais forte. No entanto, meio ano atrás, demônios cruéis atacaram o país dela e a próspera capital foi completamente queimada até o chão, e as forças de elite do reino foram completamente consumidas e totalmente exterminadas. Agora ela assumiu uma rixa de sangue e tá buscando, vagando, procurando alguma forma de derrotar aqueles demônios, e a única esperança é recuperar a espada que uma vez conquistou a terra e estabeleceu o Império do Vento do Norte novamente. O general dragão guardião do reino, aquela pessoa, a estátua que eles veneravam, aparentemente tem a mesma imagem dele. Ela começa a explicar que aquele cara era o tataravô Yu Daojian do nosso protagonista. Então, somente recuperando a linhagem da família Hao dele, eles vão poder cultivar a esperança de restaurar o reino dela. Então ela precisa dele. Será que ele pode ajudar ela? Ele então começa a sorrir, falando que pode dar, mas ela pode voltar depois para pegar. Ela começa a dizer que os demônios também estão procurando pelo paradeiro dele, e ele tem que guardar segredo para poder quebrar o selo final deles. Depois que isso foi feito, ela pessoalmente vai mandar ele embora. O equipamento agora já está pronto. Ele começa a gritar falando que todo mundo é tão irracional. Eles acham que só pode chegar e pedir pra ele, mas ele não é tão fácil assim. Ela então puxa sua espada e fala que agora acabou a conversa. Então ele já está amarrado na cadeira e ela dá vários cortes, tirando quase toda a roupa dele. Então ela olha pra baixo e fica impressionada com o tamanho, como esperado do descendente general dragão guardião. Ele abre os olhos e percebe ela pulando em direção a ele. O que ela tá fazendo? Mas ela só diz que vai estar sob os cuidados dele. Enquanto ele grita não, ela pula em cima dele e ele começa a chorar perguntando como ela pode ter tanta energia, e começa a falar para levantar rápido, não, devagar, não, rápido, devagar. Mas ela começa a falar que não precisa falar nada, afinal ela leu vários romances que dizem como ela deve se movimentar. Mas de repente alguém chega estragando toda a festa armada e manda ela sair calmamente dali. E ela então pergunta o que os dois estão fazendo. A garota então percebe aquela garota e pergunta se ela é sua consorte legítima, ou melhor dizendo, a esposa. Que peninha, ela chegou tarde demais porque ela já conseguiu, mas o protagonista diz que ele estava muito longe. Ela tá pensando que ele é parente de coelho, ele estava muito longe, mas a policial fica sem acreditar que em um momento como esse, Alhan tá fazendo coisas sujas como essas. Afinal, o lado de fora tá um completo caos. Então ele nota que aparentemente os segundos descendentes estão prestes a surgir. A garota continua montada segurando ele, enquanto ele pergunta qual será a situação de agora. Será que eles podem conter o avanço dos descendentes? A policial começa a dizer que Baoru fez os arranjos prévios e está recuperando os itens que foram roubados, mas um pequeno esquadrão está com problemas. O diretor quer que ela leve ele até o resgate. Ele então só fala que tudo bem, eles vão até lá, mas a outra garota não concorda com isso. Ela começa a falar que ele deve entregar aquela coisa agora. Ele então fecha a cara e diz que quando ele estiver disposto, ele vai entregar para ela a qualquer momento, mas se ele não estiver disposto, ela pode passar um dia e uma noite inteiras com ele
e nada vai acontecer. Ela não vai conseguir nada dele. De repente aquela mulher começa a suar frio. Como pode acontecer esse tipo de coisa? Nos romances, os homens não duram mais do que a metade do tempo. Enquanto observa o sorriso do protagonista, ele fala que os romances e aquelas novelas que ela estava acostumada também não mencionam um tamanho tão grande. Ela então diz que entendeu e diz que vai esperar até que ele esteja disposto. Mas a outra ali também diz que vai esperar também. Então ele faz uma proposta. Ele vai dar uma chance para ela com a condição que ela fique ali para ajudar ele. Ela fecha a cara e pergunta para ele quem que ela deve matar. Enquanto a outra diz que ele pode parar de tocar ali o tempo todo. 20 minutos atrás, do lado de fora estava um completo caos. E o cara estava segurando um walkie-talkie, mas deixou cair no chão. Enquanto tinha várias pessoas procurando pelo esquadrão D. Ele pega o walkie-talkie, sorrindo, e diz que eles estão perto do estacionamento da rua Fengyang. Eles encontraram uma obstrução terrorista, solicitando reforço imediatamente da equipe de elite. Aquele cara agora não está sozinho. Ele reuniu uma gangue de despertos. Infelizmente, eles caíram na armadilha. E o capitão Lin Fen vai lá ajudar eles como reforços. A garota atravessa a cidade com sua Land Rover, tremendamente rápido, enquanto o protagonista está lá dentro se segurando, mandando ela ir mais devagar. Ela só manda ele calar a boca e pisa no acelerador. E atrás dela tem um comboio gigante. Aquela é a equipe de suporte especial, sob as ordens dela, atento para as instruções que ela der. Ela só fala que a rua está bloqueada a 500 metros e é para eles se concentrarem na salvação e não lutar. Veículo 1, 2 e 3 é para eles seguirem e verificarem a situação, e os outros veículos para ficarem do lado de fora e estejam prontos para atacarem. Os caras só dizem que tá entendido. De repente, perigo à frente. O protagonista toma o controle da direção e começa a desviar o carro de vários raios ali. Alguns pegam em cheio a tropa, arrebentando vários blindados, causando várias explosões por toda a cidade. Ela então observa mais à frente e vê que tem vários snipers com armas supersônicas, falando que tem 3 veículos à frente. Aquele equipamento é de nível C, arma de lobo. Ela pede para toda a tropa se espalhar e o protagonista pede para ela entrar em ação. Quando o cara está prestes a dar um tiro, rapidamente a sua arma é completamente explodida. E antes que os caras possam perceber, eles são completamente cozidos e suas armas espedaçadas pelaquela garota com a espada. A policial diz que os atiradores já estão todos mortos e ele aparentemente não fez nada e já ganhou experiência. A Ya aparece no sistema do carro e diz que Jin Liu é considerada a subordinada dele, então naturalmente ele ganhará metade da experiência com as mortes que ela fizer no campo de batalha. Isso é incrível. Então naturalmente isso significa que ele pode ficar mais forte, ficando só deitado e aproveitando, mandando essas garotas trabalharem. O rei dos aproveitadores. Então do nada eles olham para trás e tem um monstro horripilante surgindo do chão, uma cobra gigante, um ancestral mecânico, a cobra de nível 4. Caramba! E eles têm que acelerar o mais rápido possível, enquanto aquela cobra tenta comer os dois junto com o carro. De repente ele abre a janela e põe suas mãos pro lado de fora e ativa o poder da gaiola de ligação com a terra, e várias raízes saem do chão, neutralizando a cobra. Mas por pouco tempo, ela consegue se desviar fácil e romper todas aquelas raízes. Infelizmente, o poder dele não foi capaz de deter mais essa cobra. Então ele começa a ativar as suas luvas, falando que vai cuidar disso tudo sozinho. Mas ele sabe que esse tipo de coisa deve ser uma espécie de armadilha. Mas, naturalmente, ele vai encontrar algum jeito de passar por isso, sem dúvida. A garota só diz que infelizmente não vai poder lutar com ele. E de repente, lá está ela, a garota. Ela pula na frente do carro, falando que ele ainda não é palho para aquela cobra mecânica ancestral celestial. Aquele inimigo está bem preparado e é muito forte. Então ela se levanta ainda, com o carro em movimento, falando que vai lidar com isso. E é para eles rapidamente vazarem dali. Ela parte em direção à cobra mecânica, enquanto a garota pisa no acelerador. O protagonista começa a ativar a sua nova carta, vermelha, desejando que o sistema dê uma carta de alto nível para ele, uma habilidade de alto nível, que possa matar aquela cobra mecânica celestial, com apenas um tiro. Mas do nada, são reduzidos 50 pontos dele. E o sistema agradece pelo patrocínio dele. E ele começa a xingar de cabo a rabo o sistema. A Ya começa a dizer que um sorteio de cartas deve haver probabilidade, certo? Como é que ele consegue coisas boas toda vez? Mas aquele cara fala que isso é besteira. Afinal, ele não deixou ele ver nenhum fanservice dessa vez. Então uma flecha atinge bem a porta daquele veículo e explode ele. Olha só, com aquela explosão, do nada aquela garota veio parar no colo do protagonista. Que coincidência, né? Tá explodindo o carro aqui, deixa eu sentar no colo dele. Caraca, o que será que foi isso? O carro ainda em movimento começa a passar por uns quebra-molas e começa a quicar bastante.
forte. E ela se segura bem forte nele. E aqueles quebra-molas têm em média uns 20 por metro. Então aquela quicada é monstra. E ele começa a se segurar. E agora começa a ficar até ofegante, todo corado. E ela começa a gritar que aparentemente ele tem uma arma na cintura, que tá cutucando ela com muita força. Mas ele quase ficando sem ar, ofegante, diz que a arma dele vai quebrar se ela continuar sentando em cima. E ele fala isso completamente corado. Ela continua quicando e diz que isso é tudo culpa da estrada. Aparentemente a estrada tá muito esburacada e ela não consegue parar. Já a Ia tá assistindo tudo, tomando o controle do carro. Eu acho que é ela que tá fazendo isso de propósito. De repente ela solta que está muito satisfeita com essa operação. Então ele nota um pouco mais à frente, será que é Tang? Ela também observa e lá está ele, esperando o contato com aquele carro. Ele tá segurando uma espada muito grande, um equipamento de nível C, a lâmina do carrasco. O que será que ele pretende fazer? Infelizmente eles não vão poder evitá-lo, e ele tem que comprar uma carta imediatamente. Aquele cara então começa a ativar o poder da sua arma e dá um golpe de cima para baixo com um tremendo impacto que corta o carro ao meio e explode depois. E ele observa aquela explosão enquanto diz que isso é tudo o que merecem aqueles que se atrevem a se opor a ele. Todos eles devem ter um destino trágico. Então ele olha para trás e percebe que em meio à fumaça tem duas pessoas. Lá está ele, o protagonista. Parabéns, jogador. Ele obteve o equipamento de nível S, na atributo Armadura do Dragão Azul. E ele pode ser aperfeiçoado com runas e encantamentos. E a habilidade passiva tem a duração do escudo de escama de dragão, sem limite de tempo. Ele aparece com aquela armadura Overpower, segurando aquela policial, enquanto o olhar dela brilha. O cara então começa a balançar a sua espada, falando que eles vão ver hoje quem é o mais forte, ele ou a lâmina do carrasco. Diferente da última vez, ele lança agora vários cortes, 3 em sequências, em direção ao protagonista, mas já o protagonista avança em direção aos cortes, falando para ela ficar paradinha ali. E ela só fala para ele tomar cuidado. Aqueles cortes batem em um escudo de dragão que envolve todo o corpo do protagonista. O cara fica em choque. Quantos truques ele ainda tem? Mas então uma legião de snipers armados com aquelas armas rank C estão a postos. Foram aqueles caras que explodiram o carro com flechas. Como é que ele conseguiu reunir tantas pessoas durante uma noite? Então aqueles snipers começam a atirar em direção ao protagonista. Mas o escudo de dragão é muito forte e defende ele contra todos esses ataques. E depois que aquelas explosões ocorrem, lá está ele, perguntando quantos bastardos ele tem para ajudar ele. O cara começa a sorrir, falando que tem mais gente ainda. E hoje vai ser o dia da sua morte. E ele começa a gritar para todos ouvirem, para ninguém parar até que ele caia. Ataquem com força total. Os snipers continuam atacando e ele continua avançando, mesmo que lentamente, sem parar. Enquanto as explosões ocorrem, o cara não entende de qual é essa armadura. Por que não consegue penetrar? Esse garoto quer chegar mais perto dele e direcionar o poder total dele para ele. Será que ele tá esperando que ele vai correr? Mas então ele olha pros pés e percebe que tem várias raízes segurando ele. O que diabos é isso? Surpresa! Aquela habilidade gaiola terrestre pode prender até uma cobra ancestral. E ele não é nada diante disso. O cara começa a gritar, falando para aquele cara parar, e começa a balançar os braços. E todos os snipers param de atirar. Mas eles não entenderam a ordem. Será que é para parar ou para continuar? Mas por que ele não tá correndo? Os caras então percebem que ele tá usando uma isca. Será que ele é tão corajoso ao ponto de morrer para completar a missão? Os caras só acham que ele é realmente um bravo guerreiro, em quem o mestre da guilda confia. O cara então começa a preencher seus corações com discurso no jutsu, falando que não devem decepcionar as intenções do irmão Tang. Então eles começam a atirar com mais força ainda, com fogo total. E o cara só olha para aquelas balas vindo em direção a ele. Chorando ainda, ele começa a dizer que quando o outono chegar, ele vai renascer como se fosse uma fênix, e vai desabrochar como se fosse uma capital de flores, e os amigos, e os guerreiros, e ele vai encarnar. E, infelizmente, aquela explosão enorme paira sobre todos, queimando todos aqueles snipers ali imediatamente. Olha só quem está ali, aquela garota montada em cima de uma fênix, falando pro seu senhor não ter medo, afinal ela tá ali para ajudar. Finalmente ela entrou em cena. Ele agradece pelo bom trabalho, enquanto o cara já tá lá todo lascado. Naturalmente ele tinha comprado vários emblemas de defesa, mas foram todos completamente consumidos, e ele percebe que ele não tem mais dinheiro para comprar nenhum. E de repente ele recebe um soco bem no meio do peito e é arremessado a quilômetros de distância. Então algumas pessoas que assistiram de longe diz que o mestre da guilda, Tang, foi perfurado por Han Han e ele está definitivamente morto. A garota diz que isso não é nada bom. Isso significa que Han Han é um talento mais digno de ser recrutado. Não importa o custo, é melhor recrutar aquele cara
cara pra guilda. Aquela é a presidente da guilda, Gelo de Gearda. A guilda Lua Prateada, Baon Shanjin. O protagonista observa aquele cara com um oco no meio do peito. Finalmente acabou. Ele obteve agora mais 50 pontos de experiência. A policial logo chama ele mais para perto e ele vai até lá. Então de repente aquele cara começa a ser ressuscitado, graças a um dos artefatos que ele tinha adquirido. E ele não está morto. E ele começa a sorrir dizendo que ele é invencível. Um pouco mais distante dali, um cara com as mãos para trás diz que eles são membros da guilda Frost Silver Moon. E o líder da guilda deles tinha ordenados a eles para seguirem o irmão Tang hoje, para emboscar a polícia e roubar os distintivos que eles coletaram. Aparentemente alguém já tinha organizado uma guilda do crime tão rapidamente. Quem é o líder daquela guilda? O cara começa a balançar a cabeça e diz que ainda não conheceu ele. Eles são apenas membros do mais baixo escalão, não são qualificados para conhecer o líder. Mas ela começa a apertar as algemas, dizendo que vai interrogar ele melhor na delegacia. E ele começa a dizer para ela que se isso não conta como se ele estivesse se entregando para a polícia. E ela aperta ainda mais e pergunta o que ele acha. De repente aquela garota aparece, abraçando ele, perguntando o que ele acha da performance dela naquele dia. Ele só fala que foi muito grande, muito ótima. E ela então, com o olhar brilhando, pergunta para ele se ele planeja recompensá-la. Ele sorri e fala para ela ajudar Jin Liu primeiro. Voltamos para ela lá. Parece que ela não precisa de ajuda. Ela tá destroçando aquela serpente mecânica em vários pedaços sozinha. Aquela mulher é um monstro. Ela então guarda suas espadas e diz que deu um bom trabalho, mas o trabalho foi feito. E ele ganhou apenas 100 pontos sem fazer nada. Isso é uma baita experiência de uma só vez. Então agora vamos checar o seu sistema. Ele tá no nível 3, 75 de ataque, 35 de defesa, 30 de velocidade, 3 de crítico e 15 de força mental. Faltando apenas 103 pontos para atingir o nível 4. E ele começa a pensar que, embora ele tenha ganhado muito com essa batalha, 100 pontos de experiência dá para 2 compras de cartas. Isso significa que ele ainda está no nível 3 depois de todo esse trabalho. Parece que ele precisa economizar mais. Ele agradece a IA e também agradece aquela personagem por todo o seu trabalho duro. Então voltamos àquela residência secreta. Lá está ele, sentado no sofá. Ele acha que tá com muita fome. Por que a comida de viagem é tão cara? Talvez ele deva pedir um hot dog apimentado. Mas antes que ele possa perceber, lá está ela. Ela achou que ele estava morrendo de fome, então ela fez um pouco de macarrão. Será que esse tipo de comida combina com seu gosto? Ele começa a comer e diz que tá tudo tão delicioso. Ela se pergunta quando ele vai cozinhar macarrão para ela. Mas de repente aquela mulher do salto vermelho interrompe os dois, falando para ele apenas comer direito. E lá está ela. Ela também cozinhou várias coisas para ele. Ostras grelhadas com cebolinha. Eu não sei se eu já ouvi falar em algum lugar que ostras são afrodisíacas. Será que é? As duas se olham, enquanto a garota de cabelos prateados diz que quem chegou primeiro pertence ao primeiro lugar. E a outra só fala que homens gostam de coisas novas. Entendeu, velha bruxa? O local aparentemente está prestes a virar um ringue. Elas começam a discutir, começam a xingar. Uma falando que vai matar a outra, enquanto ele estava apenas querendo fazer uma refeição digna. Só isso. Nem isso ele pode fazer em paz. As duas chegam um pouco mais próximo uma da outra. A mulher começa a falar que enquanto ela estiver ali, ela não terá sucesso. Então, naturalmente, ela vai ter que se livrar dela. Enquanto as duas brigam ali, o cara só sai, falando que graças a Deus chegou a comida dele. Mas do nada, outra garota. Ela cumprimenta ele e pergunta se ele é Hao Han. Prazer em conhecê-lo. Ele pega na mão dela e pergunta quem é ela. Ela é apenas a secretária pessoal da senhorita Baon e está ali para convidá-lo para o banquete daquela noite. Ela sorri e diz que até um terno foi preparado exclusivamente para ele. E ele não pode recusar essa proposta. Miss Baon? Quem é essa garota? Mas a outra sorri e diz que não tem muitas Miss Baon naquela cidade. De repente ele sabe que aquela é a chamada rainha que herdou bilhões em ativos, a nova CEO do grupo Qiansheng, Bao Panji. A garota deixou o terno e diz que é isso mesmo. Um carro blindado vai buscar ele às 18 horas. Ela só fala que não vai incomodar ele mais e sai dali. Uma vez esse cara tinha se candidatado para a vaga de emprego no grupo Qiansheng, só que ele nem teve a chance de fazer a entrevista. Será porque aquela céu tá convidando ele de repente para um banquete, hoje ainda? E deu até um terno para ele. Ele abre aquela caixa, se perguntando ainda quando as coisas ficaram fora do comum desse jeito. Ele tá suspeitando de tudo. Então, ele nota que aquilo ali não se parece com um terno. Ele nunca viu tanto dinheiro em sua vida. Ele não vai ter como recusar agora esse jantar. É isso aí. Isso é tudo por hoje, espero que tenham gostado. Se esse vídeo performar bem, a gente vai voltar com as outras partes. A obra é muito boa, algumas partes ficou meio complicado e outras partes, digamos, ficou parecido com outro tipo de obra. Obrigado por assistir e fiquem com o próximo vídeo.